Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais reportagens da última semana. O Instituto Nacional do Seguro Social passou a proibir que segurados façam um novo pedido de benefício, enquanto outro da mesma natureza ainda estiver em análise. A mudança, que está em uma instrução normativa, é para diminuir a fila que não para de aumentar. Pela nova regra, o cidadão terá que esperar a conclusão do primeiro processo para, em caso de negativa, protocolar um segundo requerimento. De acordo com o texto, o processo é considerado pendente enquanto ainda houver um prazo para apresentação de recurso administrativo. Ou seja, mesmo após uma decisão inicial, o pedido segue ativo até o fim desse prazo. A norma abre uma exceção para pedidos de revisão, que continuam permitidos mesmo com o processo em curso. A medida tem como objetivo padronizar procedimentos e evitar a duplicidade de solicitações no sistema previdenciário. O INSS e o Ministério da Previdência têm atuado em várias frentes para tentar diminuir essa fila, uma promessa de campanha do presidente Lula lá em 2022, que tem incomodado o governo. Dentre as ações que já estavam em andamento e que deverão ser reforçadas estão a nova regra para o auxílio-doença sem perícia, por meio do Ateste-Med, que passou a ter perícia mais detalhada, poderá negar o benefício à distância, sem que o segurado passe por uma perícia médica presencial. A contratação de 500 novos médicos peritos da Previdência e a continuidade do programa de gerenciamento de benefício, que paga bônus a servidores para destravar benefícios. Outra ação está no uso de inteligência artificial, responsável hoje pela concessão de metade das aposentadorias por meio de robôs, em um sistema no qual o benefício é liberado de forma automática, sem que ocorra análise humana. A maioria dos brasileiros não presta atenção no saldo do cartão de crédito, compra várias vezes e fica surpreso, para não dizer assustado, apenas quando recebe a fatura do mês. A revelação está em uma pesquisa do SPC e do Conselho Nacional dos Dirigentes Lojistas. De acordo com o estudo, 58% dos usuários não realizam qualquer tipo de controle ativo dos gastos, confiando apenas em recursos como aplicativos bancários ou guardando o fechamento da fatura para conhecer o valor devido. Entre os que ainda mantêm algum controle, predomina o método simples, como anotações em caderno e uso de planilhas. O levantamento também mostra uma mudança significativa no perfil do mercado, com a consolidação dos bancos digitais, responsáveis por 65% dos cartões emitidos, superando os tradicionais. A preferência dos consumidores por essas instituições está ligada principalmente à praticidade, rapidez na aprovação do crédito e redução de custos como taxas e anuidades. Além disso, tornou-se como uma estratégia de possuir mais de um cartão, prática adotada por grande parte dos usuários que buscam ampliar o limite de crédito disponível e aproveitar benefícios como isenção de anuidade. Apesar de mais da metade dos entrevistados afirmarem que paga o valor total da fatura mensalmente, uma parcela relevante dos consumidores está com contas em atraso. Muitos já foram negativados recentemente, outros tiveram seus cartões bloqueados por falta de pagamento. Esse quadro é agravado pelo desconhecimento generalizado sobre as taxas de juros do crédito rotativo, o que aumenta significativamente o risco do endividamento, especialmente entre aqueles que recorrem ao pagamento mínimo da fatura. O cartão de crédito segue amplamente utilizado, principalmente pela possibilidade do parcelamento, considerada sua principal vantagem. No entanto, novas alternativas começam a ganhar espaço, como o Pix parcelado, que já aparece como um potencial concorrente. Parte dos consumidores afirma que poderia abandonar o cartão caso essa modalidade ofereça condições mais vantajosas. Dessa forma, o estudo evidencia que, mais do que o acesso ao crédito, o grande desafio está na educação financeira e no uso consciente dos recursos disponíveis. E olha só, o governo confirmou que o FGTS poderá ser usado para o pagamento de dívidas. Vamos ver mais detalhes de como será o novo programa Desenrola Brasil. O primeiro trimestre de 2026 trouxe um dado alarmante. Mais de 80% das famílias brasileiras estão com alguma dívida em aberto, um número histórico que representa um cenário negativo para o país. Com isso, o governo já planeja um pacote para tentar abater essas dívidas
E a saída escolhida é usar o FGTS do trabalhador, onde o dinheiro seria usado somente para o fim de abatimentos de dívidas. De acordo com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, a renegociação de dívidas do rotativo do cartão de crédito, que hoje é a modalidade mais cara do mercado financeiro, deve ser primordial para o sucesso desse pacote. O projeto de renegociação, que ainda não foi divulgado oficialmente, deve ser direcionado a brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, para quem ganha até um pouco mais de R$8.000, e é esperado descontos de até 90% nos valores das contas. Como afirmou o ministro da Fazenda, ainda não há data para o início do projeto, que será apresentado nesta terça-feira ao presidente Lula, havendo a possibilidade de já iniciar esta semana. No mapa de endividados do Brasil, a região sul do país registra o número mais alto em proporção. 88% das famílias sulistas contêm dívidas em seu nome. Assim também é em todo o país. De norte a sul, o brasileiro tem encontrado muitas dificuldades em se livrar das dívidas e indo pelo caminho inverso. As contas, na realidade, só têm aumentado. O governo federal suspendeu as multas aplicadas através do sistema de pedágio eletrônico nos últimos 200 dias. A medida abriu uma nova fase de transição na cobrança em rodovias de todo o país. Com a suspensão, serão anuladas mais de 3 milhões de autuações. Além da suspensão de 200 dias das multas aplicadas no sistema de pedágio Free Flow, o governo também anulou mais de 3 milhões e 400 mil multas aplicadas por falta de pagamento da tarifa. As infrações eram registradas em casos em que os motoristas não quitaram o pedágio em até 30 dias após a passagem pelas rodovias monitoradas. O modelo Free Flow funciona sem praças físicas de cobrança. A identificação dos veículos são feitas através de câmeras e sensores e o pagamento por meio de aplicativos, tags ou sistemas digitais. Na prática, o motorista passa pela rodovia e recebe a cobrança de forma automática. Pelo Código de Trânsito, o não pagamento do pedágio é considerado infração grave. A penalidade prevê a multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Com a nova deliberação, o modelo passa a operar em regime de transição. As concessionárias terão 100 dias a partir da decisão do Conselho Nacional de Trânsito para ajustar seus sistemas. O objetivo é integrar a cobrança diretamente à carteira digital de trânsito, centralizando o pagamento e a notificação ao usuário. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, afirmou que a decisão foi tomada após a avaliação do governo de que o sistema não foi suficientemente comunicado à população. Segundo ele, a falta de informação contribuiu para o elevado número de autuações registradas desde a implantação em março de 2023. O ministro Guilherme Boulos defendeu a suspensão das multas como uma medida de correção de rota. Segundo ele, muitos motoristas foram autuados sem ter clareza sobre o funcionamento do sistema, ou mesmo sobre a existência da cobrança em alguns trechos. Com a suspensão das multas, a revisão das regras e a adequação das concessionárias em curso, o governo tenta consolidar uma nova fase de implementação do Free Flow no país. E de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, entre janeiro e março deste ano, o desmatamento florestal caiu 17%, atingindo o menor índice para o período. No entanto, nas últimas décadas, a Amazônia sofreu uma perda significativa de sua cobertura florestal, em grande parte causada pela ação humana. O Amazon utilizou satélites para obter dados mais precisos que pudessem mostrar os últimos avanços das áreas desmatadas no Brasil. Esses satélites são capazes de detectar áreas devastadas a partir de 1 hectare, enquanto os alertas do INPE consideram áreas maiores que 3 hectares. Com essa tecnologia, foi possível identificar os impactos positivos e negativos da devastação na Amazônia entre agosto de 2025 e março de 2026. Os dados mostram que a área desmatada passou de 2.296 quilômetros para 1.460 quilômetros, representando uma redução de 36%. O levantamento também apontou que os estados de Mato Grosso, Roraima e Pará lideram o ranking de desmatamento, sendo Caracaraí, em Roraima, o município mais afetado.
Além disso, a pesquisa analisou situações de degradação florestal, que consiste no dano parcial à floresta, causado, por exemplo, por queimadas ou exploração de madeira. Nesse caso, os dados indicaram uma redução de 95% em relação a março de 2025. De acordo com os pesquisadores do Amazon, apesar dos resultados positivos, é necessária cautela na análise. Isso porque a redução ocorre após um período crítico. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, a Amazônia registrou o maior nível de degradação da série histórica do Instituto. Por isso, ainda é cedo para comemorar. Para os pesquisadores, para garantir resultados futuros mais consistentes, é fundamental aumentar a fiscalização, punir os responsáveis pela derrubada ilegal e investir em políticas de geração de renda associadas ao modelo de desenvolvimento sustentável, que priorize a conservação da vegetação nativa. O governo tem como meta zerar o desmatamento no país até 2030. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente intensificou operações contra madeireiras fantasmas na Amazônia. Essas empresas fingem que são legais para enganar a fiscalização. Só no ano passado, esse tipo de prática quase dobrou na região. Vamos ver. A ação Maravalha, iniciada pelo IBAMA em fevereiro deste ano, é para combater a extração e comercialização ilegal de madeira na Amazônia, especialmente no Pará e sul do Amazonas. A operação tem como princípio desarticular grupos criminosos que atuam em terras indígenas e unidades de conservação da região para a extração de recursos naturais. De acordo com o IBAMA, o esquema funcionava da seguinte maneira: as empresas comercializavam madeira de origem ilegal, esquentando notas fiscais e créditos florestais, comprovantes de plantio e manejo regular para fingir legalidade no negócio. Durante a ação, foi identificado que ao menos 8 madeireiras nem sequer tinham estrutura física, muito menos funcionários. Nesses casos, o CNPJ era usado para registrar a madeira irregular e colocá-la no mercado. A exploração ilegal de madeira no estado do Amazonas acendeu um alerta para possíveis crimes não só ambientais, mas também trabalhistas, devido à ausência de vínculo empregatício, ao desrespeito às normas de segurança e até a condições precárias. Outro estado que sofreu fortes fiscalizações foi o Pará. Das 66 madeireiras autuadas, 55 não têm nenhum trabalhador registrado. Para que a operação fosse um sucesso, foram usados satélites para mapear as áreas que podem ou não sofrer perdas de madeira. Após as últimas ações do IBAMA, o agronegócio se mobilizou no Congresso. A Câmara dos Deputados acelerou a tramitação de um projeto de lei que barra ações do IBAMA, como o Maravalha, ao proibir que órgãos ambientais paralisem atividades em áreas de desmatamento ilegal quando a detecção da irregularidade for feita apenas por meio de tecnologias remotas. Nos últimos meses, o IBAMA realizou a ação, aplicou 110 milhões em multas e atingiu 70 madeireiras. E olha só, o Lar da Mulher do Rio de Janeiro completou 19 anos. Tempo mais do que suficiente para socorrer quase 3.500 vítimas da violência. Em um lugar como este, elas recebem não apenas atendimento para elas, como em vários casos para os filhos. O Lar da Mulher, equipamento do governo do estado do Rio de Janeiro, voltado ao acolhimento de vítimas de violência doméstica em situação de risco, completa 19 anos neste mês, com mais de 3.400 atendimentos desde a criação em 2007. Administrado pela Secretaria de Estado da Mulher em parceria com o Rio Solidário, o espaço funciona em endereço sigiloso e oferece abrigo temporário, além de suporte psicológico, jurídico e ações de reintegração social
especial para mulheres e filhos ameaçados. A unidade recebe mulheres em risco iminente de morte, muitas delas vítimas de ameaças e perseguições, encaminhadas por centros especializados de atendimento ou pela Central Judiciária de Acolhimento. Elas encontram no local um ambiente protegido para recomeçar. O amparo também se estende às crianças, que são inseridas na rede pública de ensino e recebem acompanhamento durante o período de permanência com as mães. Aberto 24 horas por dia, o espaço tem capacidade para até 60 pessoas, com permanência de até 6 meses. A estrutura conta com 15 quartos, além de áreas como brinquedoteca, berçário, sala de jogos, refeitório, salão de beleza e jardim, pensadas para garantir segurança e contribuir para a recuperação emocional das vítimas. Mulheres em situação de violência podem buscar ajuda por meio de centros especializados ou delegacias. O Estado também disponibiliza o aplicativo Rede Mulher, que reúne serviços de apoio, permite solicitar medidas protetivas e acionar a polícia militar em caso de emergência. Em um veículo descaracterizado, agentes da polícia percorrem vários bairros de Londres. O objetivo é combater os roubos de telefones celulares por batedores de carteiras, uma praga que levou a cidade a ser considerada a capital europeia deste crime. Em Londres, agentes da polícia percorrem vários bairros com um objetivo: combater esse tipo de roubo por batedores de carteiras. Uma praga que levou a cidade a ser considerada a capital europeia deste crime. Geralmente são adolescentes recrutados por grandes grupos do crime organizado. Embora possam pensar que estão cometendo um pequeno delito isolado, isso se integra a uma rede maior, uma rede que leva a grupos do crime organizado, e na verdade ao exterior. Essas atividades se espalham pelo mundo todo, e vimos isso quando conseguimos rastrear os celulares e descobrir que eles estavam em contêineres de carga em outros lugares. A polícia explica que há muitas vítimas em potencial dos ladrões de celulares, principalmente pedestres, que pegam os aparelhos para consultar uma rota ou ouvir música. Encapuzados, os ladrões costumam ser adolescentes entre 16 e 18 anos, mas uma operação recente relacionada com estes roubos deteve 2 meninos de 13. É muito fácil se sentir atraído por esse estilo de vida criminoso, porque crianças de 13 anos são atraídas por recompensas de 100 libras ou 200 libras por celular. Para um jovem de 13 anos, isso representa uma quantia enorme de dinheiro. Eles também não percebem o impacto que tem nas pessoas. É apenas uma transação comercial. Conseguir um celular e depois ganhar algum dinheiro. Os policiais recebem alertas de celulares roubados, mas as probabilidades de recuperar algum são realmente pequenas. Drones, sistemas de reconhecimento facial em tempo real e equipes de intervenção são alguns dos meios que a polícia londrina mobiliza para combater este crime. Não trabalhamos apenas com empresas de telefonia, mas também com autoridades da Europa. Tivemos uma conferência com forças policiais de todo o mundo. Vieram para entender o que fazemos, para compartilhar soluções e para que possamos trabalhar juntos, porque estamos vendo isso acontecer no mundo todo. Os celulares roubados costumam ser exportados, reativados e revendidos no exterior em poucos dias. Em 2025, a polícia de Londres desmantelou uma rede suspeita de ter introduzido como contrabando na China até 40 mil celulares roubados no Reino Unido. E veja a seguir, brasileiros se arriscam cada vez mais com canetas emagrecedoras clandestinas. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Os brasileiros estão se arriscando com a justiça e a própria saúde, comprando uma nova versão de caneta emagrecedora de origem clandestina vinda do Paraguai, que não tem aprovação da Anvisa. Só neste ano, as apreensões dessas canetas já passam de 11 milhões de reais. O mercado das canetas para emagrecer movimentou cerca de 12 bilhões de reais no ano passado. As canetas de retatrutida
ainda estão em desenvolvimento por uma farmacêutica americana. É uma molécula que age de forma parecida com a de outros remédios para emagrecer, que estão cada vez mais popular no Brasil. Essa molécula age em receptores importantes do cérebro e do trato gastrointestinal, que estão ligados ao metabolismo, reduzindo o apetite e deixando a digestão mais lenta. A diferença é que a retatrutida consegue agir em 3 receptores hormonais, enquanto a molécula do Ozempic age em apenas 1 e a do Mounjaro em 2. Hoje, o Mounjaro, a única caneta para emagrecimento com venda autorizada no Brasil, custa a partir de R$ 1.500 nas principais farmácias, um valor que é inacessível para grande parte dos brasileiros. Diante desse cenário, canetas como a retatrutida têm ganhado espaço no mercado paralelo, onde podem ser encontradas por até 80% menos que o preço original. Na alfândega de Foz do Iguaçu, porém, há apreensões diárias de retatrutida, feitas por agentes da Receita Federal e também da Anvisa. Também há um número relevante de apreensões em São Paulo e Mato Grosso do Sul, que também faz fronteira com o Paraguai. Elas se somam às apreensões de vários tipos de canetas e ampolas de remédios para emagrecer com outros princípios ativos, que também são proibidos pela Anvisa de entrar no Brasil. Esse tipo de medicamento entra no país de diferentes formas, dentro de garrafas térmicas ou até em canos de escape de motos e no motor de carros. Essas formas de transporte aumentam ainda mais o risco para a saúde de quem consome o produto. As canetas precisam ser mantidas refrigeradas, entre 4 e 9 graus. Quando elas ficam em ambiente quente, a tendência é que estraguem. E o risco não é só perder o efeito. Se a caneta estiver contaminada, o calor pode levar a complicações gravíssimas. E por falar em canetas emagrecedoras, o envio irregular de medicamentos pelos Correios virou alvo de fiscalização em Mato Grosso do Sul. Parte das substâncias era escondida em meio a outros produtos, inclusive alimentos. Quase 1 tonelada de ampolas e canetas emagrecedoras irregulares, apreendidas no centro de distribuição e triagem dos Correios na capital. O material tirado de circulação é resultado de uma operação entre a Vigilância Sanitária Estadual em parceria com a Anvisa e que teve início em fevereiro. A Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, acompanhando com preocupação a grande circulação de medicamentos irregulares através dos Correios, deu início à Operação Anvisa Protege, que nos últimos 75 dias logrou retirar de circulação quase 1 tonelada de medicamentos emagrecedores, mais de 20 mil itens, que totalizariam 10 milhões de reais em preços praticados ao consumidor final. Informações quanto a remetentes e destinatários estão sendo encaminhados para as autoridades policiais procederem às devidas averiguações de possíveis redes de organização criminosa. Parte das substâncias era enviada escondida em meio a outros produtos, inclusive alimentos, além de acondicionadas de forma inadequada. São medicamentos que provocam profundas alterações no organismo humano em curto espaço de tempo, são medicamentos que possuem contraindicações absolutas e são medicamentos que exigem cautela com relação a determinados estados clínicos e históricos familiares do paciente. Portanto, são medicamentos que só podem ser dispensados mediante a apresentação de receita médica, avaliação médica prévia e prescrição médica. Retenção de receita por parte de farmácia e drogaria. Jamais adquire esses medicamentos através de redes sociais ou no comércio online. Situação que se repete em outros focos de fiscalização e que já tem imposto um novo cenário para a Receita Federal em Mato Grosso do Sul. Do ano passado para cá, as apreensões dos chamados emagrecedores cresceram mais de 10 vezes. Esse ano realmente explodiu, estão chegando várias quantidades, apreendidos tanto pelas nossas equipes da Receita Federal, que fazem esse trabalho de repressão nas estradas aqui do estado, quanto pelas forças policiais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. O transporte dessas mercadorias gera um risco à saúde, porque essas mercadorias precisam ficar em baixas temperaturas. A gente já viu vários tipos de transporte, inclusive transporte dentro de motor de veículo, transporte dentro de pneus. Então, não é um transporte feito da melhor forma e gera uma grande perda de qualidade do produto. Além disso, muitos produtos que vêm do Paraguai não têm autorização da Anvisa para ser comercializada no Brasil
e isso gera um risco à saúde. O aumento significativo das apreensões acende um alerta não só sanitário, mas passa também a ser um desafio para a Receita Federal, não somente pelo acondicionamento desses produtos, mas também pela destruição. Já tem vários tipos de contrato que a Receita Federal busca, né, para destruição, como incineração, outros tipos de destruição, mas sempre a Receita vem buscando fazer a melhor destinação, a destinação mais sustentável. Temos convênios aí com as universidades, várias universidades pelo Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul também já temos os acordos iniciados aí pelo delegado com a reitora da UFMS, junto à Universidade Federal, ao IF também, ao Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, ao UEMS. Então são vários acordos para a gente fazer vários estudos para a melhor destinação de todos os produtos. E olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou um estudo feito no Brasil sobre os acidentes de trabalho nos últimos 10 anos no país. Vamos ver. O estudo tomou como base registros oficiais do INSS e do E-Social e reuniu 6,4 milhões de acidentes de trabalho e 27.486 mortes no período. Ao todo, foram mais de 106 milhões de dias de trabalhos perdidos e cerca de 249 milhões de dias debitados. Os dados mais recentes mostram que 2025 foi o pior ano da série histórica, com 806 mil acidentes e 3.644 mortes. E esses dados negativos não ficaram restritos aos acidentes. Mais de 500 mil de licenças foram concedidas por transtornos mentais, um novo recorde que ampliou o peso da saúde mental no total de afastamentos. Mais de 2.000 profissões apareceram entre aquelas em que trabalhadores precisaram se afastar por transtornos mentais no Brasil. No topo da lista estão ocupações como vendedor de comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório, funções que estão ligadas ao atendimento público, à manutenção de serviços essenciais e à rotina urbana. Em 2025, os afastamentos por ansiedade e depressão cresceram em relação ao ano anterior e, somados, já formam o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil, atrás apenas das doenças da coluna. Apesar do aumento nos números absolutos, o estudo apontou queda na taxa de incidência ao longo da década, o que indica que o crescimento do emprego formal ajudou a diluir o risco médio. A área da saúde, especialmente hospitais e unidades de pronto atendimento, concentrou o maior número de acidentes, com quase 633 mil registros no período. Já o transporte rodoviário de cargas lidera em número de mortes, com 2.601 óbitos e aparece como a atividade mais letal. Os dados reforçam a necessidade de avançar na cultura de prevenção para reduzir os riscos no ambiente de trabalho. E a Polícia Federal iniciou um esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. O prejuízo causado até por pessoas que conhecem bem o local é milionário. A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça-feira para investigar um esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro, com prejuízo estimado em cerca de 500 milhões de reais aos cofres públicos. A ação tem como alvo servidores, despachantes, aduaneiros e empresários suspeitos de facilitar a entrada irregular de mercadorias no país mediante a pagamento de propina. Segundo as investigações, o grupo atuava dentro da estrutura da alfândega, liberando cargas sem a devida fiscalização ou com informações divergentes das declaradas, o que resultava na redução ou na sonegação de tributos. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A Justiça também determinou o afastamento de servidores públicos e o bloqueio de bens dos investigados. Durante a operação, agentes apreenderam dinheiro em espécie, tanto em reais quanto em dólares, além de bens de alto valor em endereços ligados aos suspeitos. As apurações começaram em 2022 e identificaram um grande volume de operações de importação com indícios de irregularidades, envolvendo cifras bilionárias em mercadorias que passaram pelo porto nos últimos anos. De acordo com as autoridades, o esquema envolvia diferentes agentes do setor público e privado e funcionava mediante a pagamento de vantagens indevidas para agilizar ou facilitar a liberação de cargas. Um dos investigados, apontado como liderança do esquema, é o auditor Pedro Antônio Pereira Thiago. Segundo fontes, ele já ocupou o cargo de chefia na alfândega do Porto do Rio. A operação conta com a participação da Polícia Federal, Receita Federal
Federal e do Ministério Público Federal e integra uma série de ações de combate a fraudes no sistema aduaneiro brasileiro. Um levantamento mostrou que as viagens de ônibus estão cada vez mais demoradas na capital paulista. O tempo médio chega a quase 1h30. A vida de quem pega ônibus todos os dias está cada vez mais difícil. Além de ter que enfrentar o alto preço das passagens e os ônibus superlotados, também tem que enfrentar as longas viagens. De acordo com os dados do relatório anual da SP Trans, os passageiros de ônibus levam em média 1h24 dentro do transporte público. E quando comparado com o relatório do ano passado, é possível perceber um aumento de 11 minutos nas viagens de 2026. Os dados do relatório também indicam que os ônibus, principalmente nos horários de pico, circulam a 15 km por hora e podem chegar a 20 quando estão nos corredores. E quem sente de verdade este problema são os trabalhadores, que pegam ônibus todos os dias e enfrentam essa lentidão. Vocês acham que vocês passam muito tempo dentro do ônibus? Quantas horas mais ou menos? Quase 2 horas. Vai pro mesmo lugar. Eu acho que o que cansa mais é o transporte. Não é nem o trabalho, não é nem o lugar, é que esse transporte demora demais. Passa tanto tempo dentro de um transporte público, parece que nunca vai chegar em casa. De lá de onde eu moro para cá pro centro, acho que demorou umas 2 horas. E essa demora nas viagens, alguma vez já acabou influenciando no seu horário de chegar? Já acabou chegando atrasada? Já que cheguei atrasada 1 hora e pouco. E já levei advertência por isso. Eu acho que mais de 2 horas. Passo uns 15 minutos. Na capital paulista está mais intenso e isso pode contribuir para as viagens mais longas dentro da cidade? Com certeza. O relatório da SP Trans traz ainda dados sobre investimentos em infraestrutura. De acordo com a instituição, foram aplicados mais de 160 milhões de reais em manutenção de terminais e bilheterias e mais 133 milhões em obras e projetos de corredores e novos terminais. Em nota, a SP Trans informou que o tempo médio de viagem no ano passado sofreu influência temporária da requalificação de vias e corredores. O órgão também disse que segue trabalhando para ampliar a fiscalização e garantir o cumprimento dos horários de partida das linhas de ônibus na cidade de São Paulo. A queda de balões tem provocado uma sequência de ocorrências no Rio de Janeiro. Casos recentes de acidentes têm preocupado as autoridades. As quedas de balões registradas nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro têm provocado uma sequência de ocorrências e mobilizado autoridades. Os episódios têm exposto os riscos da prática ilegal. Na Floresta da Tijuca, na Zona Norte, um balão caiu no último domingo e provocou um incêndio em uma área de vegetação no Morro do Anhanguera. As chamas se espalharam rapidamente e mobilizaram brigadistas, ICMBio e bombeiros voluntários, que atuaram de forma ininterrupta no combate ao fogo. 5 trilhas chegaram a ser fechadas para garantir a segurança de visitantes. Outros casos também chamaram a atenção nos últimos dias. Um balão de cerca de 20 metros caiu dentro de um hospital em São Gonçalo, na área metropolitana do Rio. Na Zona Sul, outro caiu no mar, em Copacabana. Ocorrências também foram registradas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Parada de Lucas. O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos. Segundo eles, os balões podem provocar incêndios em áreas urbanas e florestais, além de representar ameaça à aviação, com risco de colisão ou sucção por turbinas. Além disso, eles também podem atingir redes elétricas, causando curtos-circuitos e interrupções no fornecimento de energia. A prática é considerada crime ambiental e pode resultar em pena de 1 a 3 anos de detenção, além de multa. Autoridades pedem que a população denuncie baloeiros de forma anônima através do Linha Verde do Disque Denúncia. No Mato Grosso do Sul está sendo comum aparições de onças pintadas e, por isso, a Polícia Militar Ambiental está fazendo um monitoramento, principalmente na cidade de Corumbá. Após a aparição de uma onça pintada em bairro de Corumbá, cidade pantaneira de Mato Grosso do Sul, equipes da Polícia Militar Ambiental realizaram um policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos da cidade, onde houve registros recentes de avistamento do animal. As ações ocorreram nas imediações da região do Cacimba da Saúde, Mirante da Capivara,
Porto Dona Emília e áreas próximas à BR-262. A medida buscou orientar a população, já que muitos moradores ficaram com medo após o animal retornar a uma casa um ano depois e matar uma cadela de estimação da família e prevenir incidentes envolvendo o felino. Durante o patrulhamento, os policiais mantiveram contato direto com os moradores, reforçando medidas de segurança e conscientização ambiental, como a importância de não alimentar animais silvestres, manter animais domésticos protegidos, evitar circulação noturna em áreas de risco e comunicar imediatamente novos avistamentos às autoridades. Caso os corumbaenses avistem animais silvestres na cidade, a Polícia Militar Ambiental deverá ser acionada imediatamente. As onças pintadas desempenham um papel essencial no equilíbrio ecológico, atuando como predadores de topo e contribuindo para o controle natural de outras espécies. A convivência segura entre população e fauna depende da adoção de atitudes responsáveis do respeito ao ambiente natural desses animais. E agora vamos falar de esportes e quem traz as informações é o Gabriel Santos. Gabriel, boa tarde, seja muito bem-vindo. E olha só, um gesto de solidariedade na reta final da Maratona de Boston transformou um atleta brasileiro em destaque internacional. Conta pra gente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos de casa também. Robson Gonçalves foi o brasileiro que chamou a atenção e emocionou quem acompanhava a prova ao redor do mundo. Isso porque, mesmo buscando bater seu recorde pessoal, o atleta parou para ajudar um outro competidor. Vamos ver. Na tradicional Maratona de Boston, que é considerada uma das mais antigas e importantes do atletismo mundial e a mais famosa corrida de longa distância realizada anualmente em todo o mundo, com um percurso de pouco mais de 42 quilômetros, uma cena chamou a atenção. O atleta brasileiro Robson Gonçalves de Oliveira, de 36 anos, de São Paulo, abriu mão do próprio desempenho para ajudar um rival que passava mal nos metros finais do percurso. Segundo relatos da competição, o atleta reduziu o ritmo ao perceber que outro participante estava em colapso físico e, junto de um corredor britânico, auxiliou no suporte até a linha de chegada. Os três terminaram a prova juntos, em um momento que emocionou o público presente e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O gesto ganhou repercussão internacional e foi destacado como um exemplo raro de espírito esportivo e empatia em uma das competições mais tradicionais do atletismo mundial, marcada por histórias de superação, limite físico e grandes conquistas que ecoam em todo o mundo. Em seu perfil em uma rede social, o atleta brasileiro explicou o motivo de ter ajudado o outro competidor. Na reta final aí, eu até ia bater meu tempo, acredito que ia bater meu tempo. Mas faltando alguns metros aí, alguns centímetros para finalizar a prova, eu vi uma pessoa caída no chão e eu pensei comigo, eu falei, olha, eu não tenho força para ajudar a pessoa sozinho, mas se alguém parar, eu decidi parar também para poder ajudar, porque dois são mais fortes que um. E é isso aí, histórias pra gente contar. Tamo junto, aquele abraço! O atleta de São Paulo, Robson Gonçalves, completou a maratona em 2 horas e 44 minutos, acima de sua meta, mas o tempo acabou ficando em segundo plano. Ele não subiu ao pódio da 70ª edição da tradicional Maratona de Boston, mas saiu da prova como um legítimo herói. Realmente uma bela atitude. E agora vamos falar da Copa do Mundo, só que é de clubes. O evento que vai acontecer em 2029 já tem um ranking para os clubes participantes, não é mesmo? Isso mesmo. A FIFA anunciou um novo ranking que irá definir os clubes que irão participar da próxima edição. Já temos brasileiro classificado e outros concorrendo por vagas. Vamos ver. A próxima Copa do Mundo de Clubes será em 2029 e a FIFA já projeta o torneio e divulgou o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. Até o momento, 5 times já estão confirmados na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório. São eles: Paris Saint-Germain, que chegou até a final da primeira edição sendo derrotado para o Chelsea, ficando com o vice-lugar, o Al-Ahly da Arábia Saudita, o Pirâmides FC do Egito, Flamengo, que conquistou a vaga após ser campeão da Libertadores no ano passado, e o Cruz Azul do México. O sistema de pontuação leva em consideração exclusivamente o desempenho dos clubes na principal competição continental de cada confederação entre 2025 e 2028
e funciona da seguinte maneira: 3 pontos por vitória, 1 ponto a cada empate e um bônus de 3 pontos por avançar de fase nas competições. O Brasil aparece com forte presença no ranking divulgado pela entidade, com vários clubes bem posicionados na disputa por vaga no Mundial. Os times com a melhor colocação no ranking são Palmeiras na primeira posição, São Paulo na 6ª colocação, o Botafogo vem em 10º, o Internacional em 15º e o Fortaleza em 18º. Bom, Fernando, eu fico por aqui. Eu desejo uma ótima tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Tá certo, Gabriel. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo. E essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo domingo a todos e até mais.